Pra mim, eu tô muito mais interessada em ouvir que um presidente de uma organização, uma pessoa se leva, me fale assim, cara, preciso criar uma experiência que evoque admiração nas pessoas, do que me falar assim, eu preciso fazer um jantar, um festival, uma festa, um offsite. E queria sair de lá pra fazer outras coisas. Uhum. Mas não fazia a menor ideia do que. Uhum. Menor ideia. Então foi um ato muito grande de coragem. Quando eu olho pra trás, assim, eu senti muito medo nessa hora, assim. Foi muito a hora que eu entendi que, cara, coragem é realmente essa ação que vem do coração e que você vai com medo mesmo. Seja bem-vinda, Bela, ao Brainstorm Lab. Como é que você tá? Muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui, muito animada para conversar com você. A gente já começou umas conversas, mas tô bem feliz de estar aqui pra gente trocar Ah, que juntos. bom, que bom. Eu gosto de começar esse programa perguntando sobre como é que foi o dia da pessoa que tá aqui sendo entrevistada, né? Me conta, como é que foi seu dia hoje? Meu dia hoje. Uma pergunta ótima essa, porque assim, meu dia começou com eu pensando, gente, preciso ligar pro Igor e cancelar a participação no podcast, porque eu acho que eu não vou sobreviver a esse dia. Aquela ansiedade, né, que bate. Também, sim, acho que sim. Acho que a ansiedade, talvez, essa dificuldade até em priorizar algumas coisas nossas e às vezes estar muito entregue aos projetos e aos trabalhos, assim. Então foi um dia muito intenso, de muitas reuniões de trabalho, mas de projetos que eu tô muito animada e Sim, feliz em fazer. Então, sim. Que bacana, que um dia bacana. intenso, mas estou muito feliz de estar aqui agora. Agradeço por estar aqui, né? E não ter E desistido. não ter desistido, porque eu tenho certeza que esse papo vai ser incrível. Eu acho que para todo mundo que está ouvindo aqui o programa, a Bela é uma das pessoas mais criativas do Brasil, assim, na área de criação de experiências. Tem uma vivência e uma experiência nessa área muito bacana. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Bela, você é da onde? Me conta. Eu sou brasileira, nascida em Campinas, interior de São Campinas, Paulo. DDD 19, isso? DDD 19, mas já mudei para 11. Já mudou pra 11? Que Já. legal, que legal. E quando você se sentiu criativa, assim? Quando que as pessoas começaram a falar, pô, a Bela é criativa, ou que você se identificou como uma pessoa criativa? Desde muito pequena. Uhum, Acho que eu sempre, inclusive, desde muito pequena, me sentia muito antiquada, assim, nos lugares. E eu venho de uma família em que meus pais são da área da saúde, uhum, então não era, inclusive, um ambiente necessariamente uhum. criativo, Não é assim. aquela casa, meu pai era músico, minha mãe era atriz, não Cara, é esse nada, universo. nada. Assim, acho que tem uma sensibilidade ali. Meu Uhum. pai, ainda que seja da área da saúde, é um grande amante de poesia, Ai, que sempre legal. desenhou, fazia caricaturas e tal. Uhum, Desde pequena, ele me dava livros de poesia, assim, então uhum, tinha uma certa sensibilidade, assim, mas não tinha essa áurea de criação, assim, na casa. uhum, Mas quando eu era pequena, eu sempre lembro dessa história, que eu morava num prédio e a coisa que eu mais gostava de fazer era convocar todas as crianças que moravam no prédio comigo e minhas primas. uhum, Eu dava um monte de fantasias para eles e criava um espetáculo de dança uhum. com eles. Então cada um era um personagem, uma pessoa ia ficar com a lanterna para fazer as luzes da, 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 Da da cena ali que tava cena, assim. acontecendo. Aham. E aí convidava todos os moradores do prédio para ir Uhum, assistir esse espetáculo na quadra do condomínio, assim, e uhum. ainda pedia para que os adultos doassem 1 quilo de alimento não perecível para a entrada do Nossa, lugar que e doava para uma consciência. instituição perto da minha casa. Isso você é pequenininha. Pequena, cara. Eu nem Aham. hoje em dia eu olho para trás e falo assim, gente, Que da onde, assim? consciência. Meu Mas Deus. eu acho que desde pequena, assim, tinha essa coisa de criar universos, assim, né? Uhum. Aquele espetáculo, aquele show que a gente estava fazendo era um
universo e criar ambientes de comunhão, das pessoas se reunirem e adentrarem ali um universo num tempo e espaço, assim. Então, essa é uma coisa muito marcante da minha infância, assim, que acho que quando eu estava conectada com essa minha vocação de criar esses universos e colocar pessoas em comunhão. E aí depois tem esse fato sobre mim que eu adoro, que é quando eu tinha 14 anos, junto com uns amigos da escola, a gente criou o primeiro festival de hardcore de Campinas. Ah, é? Você era da música, assim, então curtia? Cara, eu adorava, eu era uma adolescente emo clubber, assim. Emo Clubber. O que você ouvia nessa época? Cara, eu adoro essa pergunta. Eu amava Millencolin, Millen Collin, aham. Sum 41, Less Than Jake. E eu peguei a fase do emo aqui no Brasil, né? Dessa parte Fresno, essas coisas. Era mesmo, meio que da mesma geração, não da é? mesma geração. Essas foram as bandas que influenciaram, na verdade, eu acho, né? Essas bandas gringas e tal. E depois vieram as nacionais, né? Fresno, NX0, Sim. essas bandas assim, né? Pode ser. Eu escutava muito Fresno. Tive um momento também Mas aí vocês criaram esse festival e foram umas bandas... Como é que foi isso? Porque eu mesmo não tocava nada, nunca tive banda ainda, que adoraria ser uma rockstar. Mas eu tinha muitos amigos na escola que tinham bandas, e eu fui pra um show, pra um espetáculo de música. Na verdade, era um primeiro show do Black Eyed Peas. Nossa. No Brasil, na Via Funchal, em São Paulo. E eu fui que nem tem mais. Eu acho que nem tem mais a Via Funchal. Eu acho que não tem mais. Faz bastante tempo. E aí eu lembro da sensação que eu tive quando eu tava nesse show. Assim, de abrir as cortinas e eu ser transportada pra um outro lugar, junto daquela multidão que pulava em Isso foi que ano? sintonia. Tem que fazer a matemática. Época do I Got a Feeling? É um pouco 2009, 2010? Ou é antes ainda? Eu acho que, peraí, não, é antes. É antes, era tipo 6, 2005. Nessa época do Pumped, né? Exatamente, Entendi. 2005. Que o Black Eyed Peas tava no auge. Que legal. Isso. E aí aquilo pra mim foi muito forte, foi uma experiência muito do corpo, assim, sabe? E aí eu falei, eu quero proporcionar isso pras pessoas. Esse teletransporte pra um outro universo que tem aqui nesse... Um show, quando é bom, é um presente, né? Você se sente presenteado, né? Nossa, eu me arrepiava o tempo inteiro, assim. Do momento que é isso, que abria as cortinas, que a gente pulava junto, eu quase morria macetada no meio daquelas pessoas. E no final, assim, aquele ritual que eu amo, que é a hora que a galera joga a baqueta e a palheta, assim. E alguém arremessa, assim, sabe? Então, esses pequenos gestos, pra mim, foi muito simbólico. E aí eu criei junto com uns amigos esse festival, assim. Nem sei como eu consegui convencer o espaço, a balada lá pra gente alugar, porque eu era menor de idade, enfim. Matinê. Era isso, era num domingo, teve que ser num domingo. E aí rolou, e foi sua primeira experiência. E as pessoas já te identificavam como uma pessoa criativa nesse momento. Sim, acho que sim. Porque tem um pessoal que é engraçado. Às vezes tem pessoas que são criativas que falam, nossa, mas eu não me via como criativo. Né? E às vezes depois elas olham pra sua trajetória e analisam e descobrem que já eram criativas, né? Mas não conseguiam enxergar naquele momento. Então você já se viu como pessoa criativa. Eu sempre me via, assim, muito inventiva, sabe? Tipo, sempre gostei de criar as próprias brincadeiras. E com esse caminho, você acabou cursando design em Campinas. Fiz uma faculdade de design gráfico e produto, tudo junto. Mas acho que tem um ponto interessante pra dizer que foi um super dilema escolher o curso que eu ia fazer na faculdade, acho que não só por eu ser geminiana. Mas eu prestei design e hotelaria. Ao mesmo tempo. A vontade de conhecer o mundo por aí? Exatamente. Então, acho que tem uma... E hoje, quando eu olho pra trás, faz muito sentido, assim. Porque meu trabalho de criar experiências tem um tanto de hospitalidade mesmo. De receber, de acolher, de criar um espaço físico para as pessoas estarem, né? Se sentirem bem, né? Então, esses dois mundos hoje na minha vida, eu sinto que eles... Se encontraram, né? E eu lembro que também, muito pequena, eu tinha já esse sonho de ter um hotel.
Uhum. Porque eu falava: se eu não conseguir viajar o mundo inteiro, que é esse desejo meu de descobrir o mundo inteiro, eu quero ter um lugar em que o mundo inteiro venha até Bem mim. até. E na minha Aham. cabeça um hotel Que seria esse poético. esse Bonito. lugar. É. Uhum. E aí, mas acabou indo pra design. Acabei daí indo pra design. Fui E pra design. eu até tava falando isso em outros programas, né? Quando a gente entra na faculdade, às vezes a gente tem uma visão totalmente diferente do que vai ser a nossa carreira, né? Eu disse até no outro episódio que quando eu sou engenheiro eletricista de formação, né? E hoje estou aqui fazendo podcast para vocês verem. Então, na Olha época que eu só! entrei na faculdade, queria ser, sei lá, um engenheiro do Petrobras, ser um Aham. concursado. Era o que tinha na minha cabeça. Hoje eu vivo a vida falando sobre criatividade, né? Como você vê como a vida muda, né? Sim. E quando você tava ali entrando na faculdade, o que que você via assim, tipo, putz, isso daqui provavelmente você ser designer aqui? Tinha algum designer que te inspirava, que você falava, acho que eu quero ser mais ou menos essa pessoa, né? Ou o caminho Uhum. dessa pessoa. Ou você tava totalmente aberta, tipo, putz, eu não sei. Vamos ver, vamos viver. Uhum. Com certeza a segunda opção. Assim, eu tô é legal você falar isso, porque eu tô tentando lembrar. Falei: "Gente, que é isso?", entendeu? Eu estava entre hotelaria e design, não fazia a Uhum, menor ideia e, tipo, e ainda que eu me considerava uma pessoa criativa, eu nunca tinha sido uma pessoa, tipo, diferente do meu irmão. Meu irmão, desde pequeno, ele desenhava muito, ele era muito uhum. bom de desenho. Eu não tinha Seu essa. irmão trabalha com desenho ainda hoje? Hoje não, meu irmão trabalha Não. no meio da música, hoje Ah, em mas ele dia. tá nas É. artes Tá ainda. nas artes, Ah, sim, ele é bacana. DJ, produtor É. musical. Ainda bem que você não falou. Ele virou contador. Sei Não, lá. não. Nada contra os contadores, né? Mas assim, pô, o cara Sim. tem um talento pra arte, né? Às vezes as pessoas têm talento e acaba indo pra uma área Indo pra outro totalmente lugar. diferente, né? É. Mas ele parou de desenhar quando ganhou um videogame, então e Ah, ele é? fala isso até. Aham. É. Mas então eu fui fazer design, mas também achando que talvez eu era incapaz, porque eu não tinha, essas habilidades do mundo das artes, assim, Uhum. sabe. Então eu não sabia mesmo. E Você eu sentia que desenhava bem? não, não, eu adoraria, mas eu não desenhava bem, assim. Mas não desenhava bem no seu ponto de vista? Não, eu não Ou desenhava bem não desenhava mesmo, bem? não tô sendo É. modesta não. Entendi. Porque, nossa, design é um tipo de curso que eu admito que nunca passou pela minha cabeça, porque eu não Uhum, sabia desenhar. O meu uhum. boneco de palito era horrível já. Então, putz, na minha cabeça era um bloqueio, tipo design, É, arquitetura, alguns cursos você precisa, putz, tem que saber desenhar minimamente, né? sim. Veio na sua cabeça isso, putz, tem que saber desenhar. Cara, sim, porque eu tinha até um desejo, inclusive, de fazer artes plásticas. Aham. De mais para as artes mesmo, assim, mais para o mundo subjetivo e tal, mas eu acho que tinha uma aflição de duvidar que eu poderia ser capaz, e Uhum. acho que tinha um pouco também a pressão da família do tipo: "Ah, como que você vai se inserir no mercado?" E o design, então, é aquele Uhum. pulo ali, um pouco Sim. dessa. Tem um mercado mais formalizado, É, talvez. exato. Com seus pais. Seus pais eram da saúde, não sei se eles eram funcionários públicos ou não, né? Mas aquele emprego bem estável, saúde é Super. muito certeiro, né? Tem emprego e tal. Como é que foi pra eles você ir pras artes? Foi tranquilo? Foi complexo? Foi mais ou menos? Vamos ver. Ah, acho que de modo geral foi tranquilo, assim, sabe. Acho que no fundo os pais acabam carregando uma frustração do tipo: "Ah, Uhum, queria que, né, meus filhos seguissem os mesmos passos que eu", mas uhum, acho que tinha certa abertura, é o que eu falei, talvez tinha esse questionamento de fazer artes plásticas, mas do design uhum. foi, até porque eles conseguiam perceber que eu não ia me encaixar Sim, em modelos, assim, naqueles modelos muito mais mais tradicionais. tradicionais. É. Sim. Nossa, eu gosto muito de fazer esse podcast contando um pouco das minhas histórias também, porque a gente vai trocando aqui e vai surgindo certas memórias, né? Eu acabei fazendo engenharia, mas eu lembro que eu já vivi uma realidade um pouco diferente. Que eu venho de uma família que é mais humilde, que tinha a visão de que tinha 4 profissões, né? Uhum. Engenharia, medicina, direito e ADM, sei lá. Então eu lembro que uma vez eu falei assim com a minha mãe, assim, eu já gostava muito de televisão. Eu sempre fui um menino que. A minha primeira referência de arte era televisão. Uhum. E aí eu falei, eu acho que quero fazer publicidade. E aí meu senhor falou assim: não, não, tem que fazer essas faculdades aí, né? Tem que ser doutor, essa Sim, cabeça, né? sim. E hoje eu vejo que tem tantas outras possibilidades, né? Eu sinto que nesses últimos anos até a gente está entendendo isso melhor,
Hoje, talvez a geração que tá vindo aí quer trabalhar com rede social, quer fazer outras coisas. Mas em 2014, quando eu entrei na faculdade, ainda era tudo muito, né, menos desenvolvido essas novas profissões, né? Isso é muito louco. Mas que legal que você teve um cenário diferente que te apoiou. Porque eu acho que muitos artistas também acabam não surgindo por conta disso, né? Uhum. Sim, sim. Acho que é isso. Não tinha grandes impeditivos, mas também não tinha grandes incentivos, Uhum. assim, sabe? Sim, Então eu fui pra faculdade sem saber o que eu ia ser depois, assim, sim. sabe? Então, e acho que no fim é isso, assim. Hoje eu, de certa forma, inventei o meu Uhum. próprio fazer. Que ano você entrou na faculdade? Eu entrei em 2008, 2008? isso. E deixa eu perguntar, o que a Disney significa na sua vida? Cara, Disney, teve isso. A Disney foi o meu primeiro estágio oficial. Uhum, Então, eu participei de um programa que eu não sei se existe até hoje, que chama ICP, que é International College Program, uhum. em que você pode passar as férias longas de verão do Brasil Uhum. estagiando num parque da Disney. Ai, que legal. E aí você pode trabalhar em diferentes coisas, né? Desde ser um personagem até trabalhar na limpeza, Uhum, vendedor de loja ou operar os brinquedos. uhum. E aí eu trabalhei operando um brinquedo. Ah, que legal. Você foi pra qual parque? Eu trabalhava no Epcot Center, que é Aham. aquele da bola, Sim, foi em Orlando, você foi pra em Orlando. Orlando, sim. E aí eu trabalhava num brinquedo que eu acho que existe até hoje, que chama Test Track, que era um Uhum, brinquedo para você testar, que simulava um teste de um carro. Então você uhum, entrava no carro, ele batia, ia rápido, passava no frio, no calor, para testar o carro antes dele ser vendido no mercado. uhum, E, cara, foi muito simbólico, assim, pra mim, essa passagem na Disney, ainda que breve, né? Foram 4 meses lá. Mas, de novo, acho que também tem muito a ver com o que eu faço hoje. uhum, Aprendi muito, eles têm, claro, o lema de fazer o dia das pessoas serem um dia mágico. uhum, Então você aprende todas as coisas que você tem que fazer e evitar e interferir para que o dia daquela pessoa seja o mais mágico possível. Ao mesmo tempo é super controverso e eu saí de lá também uhum. querendo matar o tal do Mickey, Tal do assim. Mas não dá pra negar que me ensinou muito, assim, realmente nesse preciosismo, nos detalhes, no trato com as pessoas, né. Uhum, Então eles criam realmente esse mundo, que é um mundo plástico e perfeito, uhum, sem nenhum tipo de atrito, né. Então se você tá lá trabalhando e passa uma criança e cai o sorvete dela, que ela tá tomando sorvete, cai no chão, você imediatamente tem que dar um sorvete pra criança. Isso é tipo o uhum. protocolo dos trabalhadores lá, porque Sim. aquele sorvete no chão não pode estragar o dia daquela criança. Uhum. Então, por isso que eu falo Dá de graça o sorvete? não é Caramba. de graça, a criança comprou o sorvete, mas aí você caiu no chão, você tem que dar um novo pra ela, né. Ah, sim, sim. Mas o que caiu no chão, dá outro de graça. Isso, exato, Entendi. exatamente. Então, Caramba. você tem que estar blindando as pessoas, então por isso que eu falo que é polêmico também, um Sim. tanto. Mas eu acho que a gente aprende muito a criação de um universo, assim, né. Uhum. Tem um detalhe que eu nunca me esqueço, que é tipo, se uma criança, foi em 2 parques no mesmo dia, ela vai encontrar 2 Mickeys, Uhum. porque existem vários Mickeys, Tem vários Mickeys. tá. Aham. Então ela foi num parque, tem um Mickey, aí depois ela vai num segundo parque, o Mickey tá lá de novo. E aí, Aham. se a criancinha vier e te perguntar, falar: "Mas como assim? Eu já vi o Mickey, mas o que que ele tá fazendo aqui?". Aí você não pode virar pra criança e acabar com o sonho dela e falar: "Querido, deixa eu te contar, existem Né. 10 Mickeys e na verdade, normalmente o Mickey é mulher, porque Aham. precisa Tem uma ter estatura até um e pequena. 50, exato. Aham. Não pode falar que é uma menina o Mickey, né, enfim. Aham. Aí você tem que inventar uma história, você fala: "Não, o Mickey tá aqui agora porque ele veio encontrar a Minnie e tal". Então, Aham. acho que tem esse aprendizado também, assim, desses pequenos detalhes dessa história que tá sempre costurada,
sabe? Sim. Assim, eles não deixam nenhuma bola cair na narrativa, no símbolo, no Hum. significado, no gesto. Eu sou daqueles que acham que a Disney é uma escola em algumas coisas de criatividade, assim. Talvez foi a minha primeira grande referência de criança, do que eu achava, putz, que belo, que mágico, pelos filmes. Até hoje eu vejo, por exemplo, o Rei Leão e falo, nossa, isso é muito, muito incrível, tipo, isso é muito bem feito e bonito. E olha que eu tenho 28 anos e você vê os filmes e Uhum. se emociona, assim. Então, eu acho isso muito, muito bacana, assim, e eles têm esses processos de experiência. Eu trouxe da Disney, que é uma experiência muito lá, você teve lá em 2009, Sim, mas olhando para sua trajetória, eu vejo que tem uma conexão, né? com certeza tem, com Até porque certeza. você ter vivido lá, ter por 4 meses, parece pouco tempo, mas imagino que foram meses intensos, Super, super. né? Trabalhei extra hours. O pessoal vai fazendo dinheiro lá para viajar, né? É, País, né? é. E até pelas coisas, tipo, putz, isso que é muito legal, mas eu quero fazer diferente também, né? Tem isso, tem disso também, né? Sim, não, mas sem dúvida, assim, aprendi muito nessa máxima atenção aos detalhes, com Uhum. certeza. Que bacana, que bacana. E aí, é muito legal ver a sua história, porque você é uma pessoa extremamente viajada, né? Que teve uma jornada em vários países e vários lugares, assim, né? Depois que terminou a faculdade de design, como é que foi o seu próximo passo, assim? Então, na faculdade de design, durante a faculdade, eu comecei a brincar muito na oficina da Uhum, faculdade e criar joias com pedaços de resina que eu encontrava uhum, na faculdade, na oficina ali. E aí, com isso, criei uma marca de joalheria contemporânea, assim, super artesanal, autoral, que eu esculpia os pedaços de resina para transformar em anéis e etc e tal. Então, o meu TCC foi o desenvolvimento dessa marca. E aí, com esse trabalho que eu estava fazendo lá, eu apliquei para uma bolsa, de trabalho na Itália, que aí eu Ah, que consegui legal. estagiar lá na Nomination, que é uma joalheria muito tradicional lá da Itália, mas eu odiei Ah, é? trabalhar lá, assim, porque eu fui assim, meu lance com a joalheria contemporânea, né, era muito, criar objetos com significado, né, então quando a gente olha a joia, é um objeto que acompanha a humanidade desde os princípios, Uhum, né, que a gente usa esses adornos que carregam esses significados e histórias. Então, para mim estava muito conectado com criar objetos que contassem histórias e tivessem significado. uhum, E aí, ali, era um tanto limitado, assim, eu comecei a perceber que eu queria sair do objeto e começar a criar espaços, né, então, eu saí desse estágio que eu estava fazendo em Florença e comecei a colaborar com artistas e outras marcas para criar espaços para eles nas feiras de design. Então eu fui para que legal. Milão criar o stand de uma Uhum. marca durante a feira de design de Milão. É uma das maiores, não é? A de Milão. Sim, é super grande e conhecida. E aí depois trabalhei durante a Bienal de Veneza, Uhum. em Veneza, também criando uma espécie de loja conceito para uma marca que chama Maison do Cinquecento. Então, também tive a chance de morar em Veneza, que foi uma experiência à parte, assim, ter que Você fazer. gostou de morar em Veneza? Cara, foi muito doido morar lá, assim, eu morei, Uhum. foi breve também, fiquei 6 meses Ah, não, lá. mas 6 meses pra mim já conta, já. É, 6 meses, pô. e acho que também é meio que a data, é o tempo limite, assim, pra mim, eu senti, assim. Foi Uhum. bom pra viver a magia também do lugar. Mas da me trouxe uma outra relação com a cidade, com os espaços, né. Lá, você faz absolutamente tudo a pé. Existe o táxi de barco, Uhum. mas ele não é É, viável. é turístico. É muito caro pra usar no dia a dia. É proibido bicicleta, patinete. Ah, não pode nem. Não tem nenhum meio de. Nenhum, é só o barco mesmo, mas não Caramba. você não usa, assim. Então, o tempo das coisas é outro. Tipo, você quer ir para um lugar, vai demorar 45 minutos de relógio para os seus passos
chegarem até aquele lugar, assim. Então, Nossa. Não tem automóveis lá, só. não, nem bicicleta, é isso, porque tem umas pontes com escada, as ruas são super estreitas. Eu não sabia disso, eu não conheço ainda Veneza, É. eu não sabia dessa informação. Cara, lá o trânsito é trânsito de guarda-chuva quando chove, que é um monte de gente de guarda-chuva tentando passar numa ruela, Mas isso é assim. em toda a cidade ou é num distrito da cidade? É na ilha, né? Uhum, Então, em toda a ilha é assim. Então, daí tem a Veneza Mestre, né? Que é a parte que fica no continente. Mas uhum. você atravessou pra ilha, não tem carro, não tem nada. É realmente tudo na distância Nossa, na distância do a pé. do a pé. Aham. Que legal. Mas você gostou então de viver na Itália? Você viveu lá em Veneza, viveu em quais outras Vivi em cidades? Veneza, em Florença e passei uma temporada também em Siena, que é uma das Uhum. cidades mais medievais Da da Europa. Da Itália. Ah, sim. É, Aham. Que bacana. E a Itália é cheia de arte, cheia desse é, universo criativo, né? Você acredito que você teve contato com várias obras, coisas que te inspiraram, assim. sim. Teve alguma obra, alguma arte que te marcou muito, assim, quando você esteve na Itália? Sei lá, tipo, teve isso, por exemplo, Capela Sistina, coisas Aham. assim. Sim, acho que é isso, né? A Itália, essa É uma abundância. fartura de arte. É, dos duomos, das igrejas, obviamente dos museus, desde da Galeria Uffizi, que é enfim, um museu super tradicional, até a Fundação Prada, em Milão, que já traz obras mais modernas e tal. Mas para mim, no fim, assim, a maior inspiração, acho que talvez é isso. Eu tenho descendência italiana, então para mim foi Uhum. muito um momento de me conectar com essa cultura. E a coisa que mais me marcou e mais me inspirou lá na Itália foi a relação que eles têm com a comida. Nossa, sim. Isso pra mim era tipo, era sagrado, Uhum. sabe? E acho que no meu trabalho eu também olho muito para as coisas que são sagradas, sabe? Assim, quando eu também tô criando uma experiência, que objeto aqui, que gesto aqui, que ação aqui é sagrada, ou seja, ela é inegociável e requer um sacrifício na relação com ela, assim. Então, a comida para os italianos é sagrada, assim, é Uhum. tipo, e eles fazem o ingrediente é a coisa mais Pura. pura que tem, Uhum. entendeu? Assim, então, isso pra mim era inspirador, sabe? Uhum. Eles abrirem a geladeira e com o Sim. que tivesse ali, A magia acontece. colocar muita intenção e carinho e criar uma refeição para um tanto de gente e sentar naquela mesa e ficar o dia inteiro na mesa. O italiano, ele não sai da mesa. Uhum. É o primeiro prato, o segundo prato, o contorno, né? Eles são. Aí a sobremesa, aí depois vem o cafezinho, aí depois vem o queijo, aí depois vem. É interminável, assim. Então, Uhum. acho que pra mim é muito inspirador também esse estar ao redor da mesa, essa comunhão, né? Uhum. O alimento como essa coisa do cuidado. Então, isso pra mim acho que foi. Essa afetividade, né? Isso acho que é o mais que me marcou, pra além das grandes obras, assim. Sim. Não, a Itália eu acho que é um dos lugares que mais me inspiram, assim, criativamente. Eu acho que tem aquele solo é diferente, assim, nessa Uhum. energia, né, da Itália, né? E uma coisa que a gente conversando aqui que me chama muita atenção é o seu movimento. Você é uma pessoa de muito movimento para suas ideias, né? É. Todas essas ideias aí que você vai me contando, elas foram. Como é que você fez isso, assim? Tipo, eu quero conversar com essa pessoa e vamos criar algo junto. Uma coisa bem caetaniara, assim, na vida, assim, Uhum. tipo, vamos criar coisas e ver o que vai acontecer. Nossa, é muito legal quando você falar isso, porque eu me sinto muito vista por você quando você fala isso, porque é Hum, exatamente isso, assim, eu preciso do movimento, assim, é muito uma condição quando eu paro de me movimentar, é quando eu adoeço, assim. uhum, E e acho que tem muito essa pergunta que as pessoas fazem, né: "Ah, mas onde você vai para buscar inspiração?", né, e acho que pra mim não tem um lugar que eu vou. uhum, Tipo: "Ah, preciso me inspirar, vou ao cinema ou vou ao museu", eu preciso me movimentar. uhum, E me movimentando, me permitindo
permeável, assim, me deixando permeável para ser afetada pelas coisas, Uhum. né? Assim, do mesmo jeito que eu citei a Itália, eu estava ali em movimento, aberta a ser afetada pelo jeito que as pessoas se Uhum. relacionam com a comida, mais necessariamente do que até um museu, assim. Então, esse movimento e essa abertura para a vida, eles são é um lembrete que eu também preciso ter para mim para seguir desse jeito, assim, né? Então, voltando à pergunta que você fez, Uhum. que é como que Como que as ideias vão se juntando e os parceiros vão vindo, assim? Uhum. Você vai até eles, eles se conectam? Como é que você vê isso? É uma necessidade sua buscar a arte e a conexão, como respirar? Uhum. Sim, acho que tem, eu vou atrás de pessoas e muitas vezes quando a gente tá em movimento, a gente acaba indo de encontro a Uhum. muitas pessoas, né. Se a Cola gente tá junto as pessoas, né? parado, a gente não tá indo de encontro. Uhum. Então o movimento, ele acaba esbarrando no encontro. Eh, e, poxa, daí várias vezes, assim, eu lembro quando você tá falando isso, me veio uma memória de que quando eu estava trabalhando num festival de criatividade na Romênia, que eu era Uhum. diretora criativa lá, e aí o eu criei uma experiência de caminhada, Uhum. porque o festival tinha uma questão que ele acontecia em diferentes lugares da cidade, em Sim. teatros que eram distantes. E era um line-up linear. Tipo, não existiam coisas acontecendo simultaneamente. Era tipo, vai Uhum. ter uma palestra aqui, depois vai ter outra palestra aqui, depois vai ter outra coisa aqui. Então, eu tinha essa preocupação que eu precisava criar alguma coisa que garantisse que eu não perdesse as pessoas na jornada. Que Uhum. a pessoa estava numa palestra que estava acontecendo aqui, que ela não deixasse de ir até essa aqui. Não saísse do caminho, né? E aí eu tive que criar uma experiência que trouxesse significado nesses entre coisas, Uhum. né. Não só aqui tá acontecendo um conteúdo, aqui é outro e aqui não tá nada, não, precisava acontecer alguma coisa nesse entre, pra eu levar as pessoas de um lugar pra outro. E aí eu criei uma experiência de caminhada, de conexão humana e urbana, em que as pessoas tinham que encontrar no crachá delas do evento, tinha metade de um símbolo, e ela tinha que se aproximar das pessoas e encontrar quem tinha a outra metade, e quando você se encontrasse, você seria o parceiro de caminhada até o outro ponto. E aí tinha uma pergunta também atrás desse crachá e tal. E e foi lindo, foi super simbólico, assim. Essa é a sua experiência no Unfinished, né? Uma das experiências que eu criei nesse festival. Sim, É. eu queria voltar um pouco Hã. antes para entender como é que você se conectou profissionalmente a esse festival. Foi logo depois da Itália, direto, ou você voltou para o Não, vou Brasil? contar. É que eu fui contar toda essa história dessa caminhada, só pra eu terminar o ponto, que é, Claro. uma pessoa que estava participando da caminhada, Uhum. em Bucareste, na Romênia, ela era uma urbanista de Uhum. Paris. E ela participou dessa caminhada e ela veio falar comigo assim: "Nossa, como urbanista, eu vi a potência de criar uma experiência como essa, para essa conexão urbana. Vamos para Paris e criar uma lá". Então, Uhum. acho que tudo isso para dizer dessa coisa que o movimento Movimento. traz o encontro. Nesse caso, literalmente. Aham. Exatamente, né. Sim. Então, esse fazer que também as pessoas vão aparecendo, se encontrando. Gera conversas, né? Eu acho que as conversas movem Exatamente, o mundo, assim. Por isso que eu exatamente. sou apaixonado por essa mídia aqui, que é o podcast. Eu acho que o podcast é uma mídia que ela é tão incrível porque ela é um formato mais natural, de conversas reais, de papos verdadeiros, né? Uhum. E ah, eu tenho um estúdio aqui, né, na Vila Madalena, e a gente vê isso todos os dias que vem outras pessoas gravarem aqui. A gente vê como vai gerando coisas, vai gerando outros negócios e tudo mais. Eu comecei trazendo um pouquinho de como eu acabei entrando nessa área criativa, né? Uhum. Eu comecei a trabalhar com criatividade por conta de um podcast totalmente vibe Caetano e Ara, assim, vou fazer um podcast na pandemia, para passar meu tempo, e hoje eu tô aqui. Então você vê como a vida é muito louca, Sim. né? Tipo, você vai
conversando com as pessoas, isso vai abrindo novas portas, né? Sem dúvidas. Mas essa sua experiência do Unfinished, eu quero muito saber ela no detalhe, porque você estava na Itália, isso eu acho que é uma experiência assim que, putz, de mudar a vida, assim, de estar envolvido com algo tão, tão bacana e tão criativo. Como é que surgiu isso na sua vida para você estar ali trabalhando e criando esse festival lá na Romênia? Boa. Então, É na Romênia, né? é na Romênia, isso. Que Perfeito. acontece na capital da Romênia, que é Bucareste. Excelente. E, bom, então eu tava passando essa temporada da Itália. Depois que eu passei essa temporada na Itália, eu fui trabalhar na Mesa, Uhum. que é uma empresa que cria uma metodologia de resolução de problemas em 5 dias. Sim. Então eu fui head global de experiência lá. Uhum. E aí, enquanto eu tava trabalhando na Mesa, me chamaram para fazer uma palestra sobre criar experiências que destravam o potencial humano. Uhum. E aí eu fui pro festival, pro Unfinished, pra dar essa palestra. Uhum. E o Unfinished é um festival sobre tudo. Que reúne arte, ciência, filosofia, gastronomia. Cada ano eles escolhem um tema que toca a vida em diferentes formas e chamam diferentes pessoas para palestrarem, darem experiências lá. E quando eu fui para esse festival, dar essa palestra lá, eu falei, nossa, aqui é diferente, assim, eu realmente me senti parte de uma comunidade. Uhum. Fiquei muito fascinada. E isso eu fui dar essa palestra em 2019. É que o ano antes das coisas pararem, né? E aí o que aconteceu foi que em 2020, quando estourou a pandemia, eu saí da Mesa, que era onde eu estava Uhum. trabalhando, e voltei pro Brasil, enfim, porque no último ano eu estava passando um grande tempo em Nova York e tal. E aí, tô contando tudo isso que eu vou voltar no Unfinished. Sim, sim. Pra fazer a ponte. Que eu pedi demissão, era pandemia, eu não tinha mais casa, porque eu tava passando muito tempo em Nova York, então eu voltei a morar na casa dos meus pais depois de muito tempo. Caramba. E aí é isso, 2 semanas de lockdown, sem emprego, no meu quarto de adolescente, na casa da minha Aham. mãe, eu criei um projeto junto com a Roberta Thanos, que é o Loves in the Cloud, Sim. que era uma experiência de paquera online. Como é que tava o seu mood nesse momento? Cara, meu mood nesse momento, o que tinha acontecido? Eu vou contando os detalhes, abrindo 1000 abas. É que hoje é muito legal, eu acho que é legal, hoje você é uma pessoa de sucesso, vencedora e tudo mais, uma criativa incrível, mas eu acho legal, talvez, não sei se o mood naquele momento tava tipo assim, meu Deus, vai dar tudo certo, o que eu vou fazer, né? Não tava, o meu mood era, tava nessa empresa já há 5 anos na Mesa, Uhum. criando experiências super excelentes de trabalho e rituais, e eu tava querendo criar experiências para além do universo do trabalho. Sim. Então eu sabia que eu precisava e queria sair de lá para fazer outras coisas, Uhum. mas não fazia a menor ideia do que. Uhum. Menor ideia. Então foi um ato muito grande de coragem. Quando eu olho para trás, assim, eu senti muito, muito medo nessa hora, assim. Que foi muita hora que eu entendi que, tipo, cara, coragem é realmente essa ação que vem do coração Uhum. e que você vai com medo mesmo. Uhum. E quando eu saí, na verdade, foi muito louco, porque eu resolvi sair e fui passar 3 meses na Tailândia. Eu falei, vou para um lugar longe, que eu consiga arcar, Uhum. Olhar de longe. olhar de longe e tava, assim, me entreguei, assim. E aí eu volto da Tailândia, coincidentemente, já tinha comprado a passagem no final de 2019, no dia que deu o lockdown, no dia 16 de março, assim. E aí foi, tipo, muita gente me falando assim, cara, que loucura, tipo, você pediu demissão agora, tipo, pandemia, o que vai dar? Uhum. Mas eu fui ali, voltei, fui pra casa da minha mãe, Uhum. resolvi, falei, não, cara, tipo assim, vou fluir aqui. Uhum.
E acho que eu estava também na Tailândia muito conectada, assim, eu vivi muito no presente ali. Uhum. Foi também um lugar de muita inspiração. Outra visão do mundo, né? E fiquei durante muito tempo ainda sonhando com o céu laranja da Tailândia. Então, eu estava entregue. Uhum. E livre também, acho que me sentindo muito solta, sabe? Acho que como eu não sabia para onde eu estava indo, eu também estava muito solta. Uhum. E eu não estava levando tão a sério. Acho que a gente já estava num momento tão limitado de pandemia e que eu falei, não, acho que eu preciso brincar. Eu quero brincar. A gente tá aqui entre quatro paredes, mas eu preciso brincar. Uhum. E aí foi isso, foi quando eu liguei pra Roberta e falei assim, Roberta, eu tô com essa ideia, quero juntar uns Uhum. amigos, colocar todos eles num Zoom e criar uma experiência de paquera em que eles se encontram durante 5 minutinhos com as câmeras e tal. Mas aí eu criei todo um universo, assim, do Love is in the Cloud. Aí é o projeto Loves in the Cloud que você criou com a Roberta. Exato, e aí Uhum. nasceu o Love is in the Cloud. Sim. Uma pergunta pessoal, né? Você estava solteira? Tava solteira. Veio de uma necessidade também. Acho que sim, acho que não, assim, eu não diria que a necessidade era conhecer alguém, assim. Uhum. Eu acho que tinha necessidades maiores Uhum. que essa, assim, sabe? Mas de sentir frio na barriga. Tanto que o Sim. Love in the Cloud era isso, eu precisava queria sentir alguma Sentir coisa. Eu tô alguma coisa. presa a quatro paredes aqui, Uhum. assim, né? E era só aplicativos nessa época, né? Pelo que eu tava solteiro nessa época também. Então você tinha usar o Bumble e conversar com a pessoa, e era isso. Não tinha muito o que fazer, né? Mas é isso, a gente criou um universo pra você afetar e ser afetado, e um mundo dos afetos ali. Então era pra se sentir. A gente falava, né? Que era um encontro de 5 minutinhos que você tinha com as pessoas. Que eram 5 minutinhos pra se amar por 5 minutinhos, assim, sabe? Brincar. Então não tinha menos essa coisa do tipo, estamos aqui na conquista. Mas eu colocava uma coisa, um quê de brincadeira também, assim, sabe? Então as músicas de fundo que a gente colocava era tipo músicas super cafonas, românticas, assim, sabe? Pra tirar qualquer. Love songs. Super. Assim, rádio Love Songs, Antena 1, assim. Amo. Era, a minha diversão era ficar na pandemia isso, criando essas playlists e as dinâmicas, e a cada experiência que a gente fazia, porque a gente ficou meio obcecada nisso. Eu fiquei quase praticamente 1 ano fazendo, às vezes 2, às vezes 1 vez por semana, essa experiência, assim. Você tem. Nossa, eu gostaria de perguntar. Você tava ali acompanhando os dates acontecendo? Eu não acompanhava. Você não acompanhava? Não, os encontros. Eu acompanhava. Eu dava o direcional no início, conduzia no início e Você era uma MC, assim. Exato, e conduzia os entre-encontros. Entendi. Eu era tipo, que eu gostava muito de usar essa referência, assim, tipo a Fernanda Lima no Fica Comigo da MTV. Ou a Cicarelli no Beija-Sapo. Beija-Sapo, Não sei se é Sim, lembro, claro. Então eu tava realizando ali meu sonho de ser a Fernanda Lima no Fica Comigo, assim. Deve ter boas histórias disso. Tem muitas boas histórias. Eu podia ficar falando só disso, assim, porque foi uma época, foi uma coisa muito legal, assim. E pra mim foi o momento de me conectar muito com a minha autoria. Saiu relacionamentos, assim, disso? Sim, tem um casal que é um grande case de sucesso que ele de Brasília, ela... Opa, perdoa. Ele de Brasília, ela de São Paulo. Se encontraram. Um dado momento na pandemia, conseguiram organizar para se encontrar num lugar. Hoje ele se mudou para São Paulo, moram juntos, estão juntos. Mas eu falo que esse nem é o meu maior case de sucesso, assim, sabe? Eu acho que foi uma abertura de mundos para muita gente, assim. Desde pessoas que falam assim, cara, eu conheci uma pessoa que hoje virou minha melhor amiga. Ai, que legal. Eu conheci alguém que hoje virou o meu inquilino, que tá morando na minha casa, né? Eu sempre fazia... Eu fazia vários tipos de encontros, assim, né? Então, tinha o dia que era homem com homem, mulher com mulher. Outro dia que era hétero, enfim. Mas mesmo no dia que a gente fazia os encontros entre héteros, no final eu gostava de fazer uma rodada vale tudo. Que eu colocava no aleatório e você podia encontrar com alguém do mesmo sexo, enfim. E aí teve um caso, que eu adoro, pra mim é um dos meus preferidos, de 2 mulheres
heterossexuais que se encontraram, Uhum. nunca tinham se relacionado com mulher antes, e no final acaba a experiência, eu recebo um áudio de cada uma delas falando: "Cara, isso nunca tinha acontecido comigo, mas eu tô me sentindo muito atraída por uma mulher". Caramba. E de novo, isso pra mim é muito simbólico, assim, Uhum. essa expansão de mundo, sabe, essas novas referências, pra mim essa abertura vale tanto quanto alguém que tá namorando ou um Sim. relacionamento, assim, né. Então acho que foi um lugar de muita exploração, de muita diversão, de muita É criar um abertura. marco, né, na vida da pessoa, Com né? certeza, com Não é? certeza. Criar uma linha, né? Isso é. Eu acho que isso do relacionamento, ou esse caso agora que você trouxe, você é um antes e depois disso, né? Então Com isso é certeza. muito, muito bacana. Que Sim. legal. E realmente teve uma exposição muito legal essa iniciativa de vocês, né? Até no jornal, teve presente na Folha. Como é que foi para você? Você já teve, foi a sua primeira visão, assim, de ter essa exposição também como uma criativa? Eu sei que a mesa teve um momento de muita exposição também e Uhum. você estava junto ali criando tudo isso, né? Mas como é que foi para você viver isso, assim? Ah, foi muito louco, porque era pandemia, assim, auge, então a gente já, né, estava já sobrecarregado emocionalmente, mas foi muito doido, porque foi isso, assim, foi um boom, tipo, de Uhum, muitas, eh, né, Bom Dia Óbvios, Estadão, UOL, uhum, Veja, TV Gazeta, Metrópole. Ah, foi muito legal, assim, acho que eu fiquei muito feliz com o reconhecimento, porque as pessoas estavam muito mexidas, né. precisando, né? É, e todo mundo e aí o grande lance foi, assim, as pessoas começaram a me reconhecer como alguém que estava criando experiências virtuais com efeitos reais. Uhum, Então as pessoas falavam: "Cara, a última vez que eu me diverti tanto assim foi no carnaval". Esse foi uhum. um depoimento de alguém, né. Que bonito. E, então, isso foi muito impactante, muito importante pra mim também ver esse reconhecimento de estar conseguindo afetar tanta Uhum, gente. E aí, essa até é uma ponte pra voltar na sua outra pergunta que você fez, que como eu uhum. eu comecei a trabalhar com as pessoas do Unfinished. Sim, não, é tanta coisa interessante na sua vida que a gente vai indo, né? E vai, É, nossa. sim. Mas, sim, eu quero saber muito do Unfinished. Eu acho que vamos ter que ter uma temporada contigo, É, já então, exato, adianto, porque já né? passa. Né? Mas me conta isso do Unfinished. Como é que esse projeto teve até uma exposição que te levou para isso? Ou você estava pensando na Romênia já? Não, então, o grande lance foi, com o Love is in the Cloud, eu comecei a ser conhecida, ser uma referência em pessoas Uhum. alguém que estava criando essas experiências virtuais, porque era uma época que estava todo mundo tentando criar algo humano E você já ali, sabia o que né. que era que você estava fazendo? Ou você estava, não sei, vamos ver o que que vai Eu ser. estava experimentando e eu estava muito presente, eu estava Aham. muito atenta. Então a cada sessão do Love is in the Cloud que eu fazia, eu percebia como as pessoas reagiam, na próxima eu ajustava. Uhum. Né, então era um constante afinamento do Um ofício, assim, organismo vivo. muito. Eu estava muito atenta e muito dedicada, assim, e muito permeável também, assim, muito atenta a Uhum. como eu estava sentindo e reagindo para poder aplicar as coisas. Acho que tem um tanto de sensibilidade que é necessária para esse Sim, meu trabalho, totalmente. de perceber o outro, de me perceber e agir em cima disso, assim, né. Uhum. Então, eh tanto que o que aconteceu foi que um dado momento, eu já vou voltar no Unfinished, mas eu Uhum. tô construindo pra chegar lá, que as empresas começaram a chamar a gente pra criar experiências de conexão online, Online. porque foi entendido que o que eu criei tinha sido uma metodologia de conexão, que Uhum. estava dentro de uma roupagem de paquera, mas podia ser usada em qualquer outro contexto. Sim. Então eu comecei a fazer várias experiências de conexão de empresas que estavam trabalhando remoto, que Uhum. precisavam de desde happy hour, onboarding, Não é team fiz building. team building, várias, Uhum. assim. Então, fiz pra Ambev, fiz pra Soco, que hoje é a Droga5, pra Purpose, fiz pra startup de Nova York, assim, Uhum. fui realmente virou um produto. E quando você começou, você nem imaginava que poderia ser isso, eu imagino. Não, eu estava realmente só querendo Se me expressando. me me expressando, Uhum. exatamente. Mas eu estava com tanta atenção e dedicação, levando muito a sério
essa Uhum. brincadeira, esse trabalho, que é o de criar experiências, que quando eu entendi, eu tinha ali uma metodologia de conexão. Uhum. E aí, com isso acontecendo, sendo reconhecida como essa pessoa que estava fazendo isso, o que aconteceu foi, o Unfinished, o festival, Uhum. precisou virar online por conta da Uhum. pandemia. Então eles recorreram a mim e falaram: "Olha, você que tá aí criando experiências digitais com efeitos reais Uhum. e que ficou tão mexida quando você viveu a experiência aqui e entendeu que aqui é uma comunidade, eu preciso que agora a gente crie essa comunidade viva Uhum. no festival". Então eu E eu f imagino que eles já tinham você no mailing também. Para participar desse Unfinished é uma seleção de poucas pessoas. Então eu imagino que eles já deveriam ter as pessoas que estavam lá Uhum. e que cria-se uma rede. Uhum. Sim. Sim, cria-se essa comunidade, então eu já tinha participado lá, já estava em contato com Uhum. eles, me aproximei deles. Eh, Fiquei muito próxima da Capucine, que é a diretora artística do Uhum. festival, que é inclusive uma grande artista, ela inclusive é uma professora para mim, eu sempre que eu trabalhava com ela aprendia muito sobre o mundo das artes Uhum. mesmo, assim, que é realmente um outro lugar em que nada é por acaso, assim, nada gesto do artista é por acaso, traz uma expressão, uma intencionalidade, uma autoralidade. Uhum. Então eu aprendo muito na hora de criar experiências também quando eu olho, assim, para esse criar artístico dessa amiga que é a Capucine Gross. E, então eles me chamaram pra ir lá, eu voei pra Romênia, isso foi Uhum. no auge da pandemia, pra criar junto com os desenvolvedores lá, eu, a Capucine, 12 Isso foi em 2020. desenvolvedores romenos em 2020. Nossa, aí deve ter sido um avião. Foi um caos, foi um caos. Meu Deus. Obviamente, assim, foi super Cada difícil. história sua, ela abre muitas abas. Porque isso de viajar, o pessoal não tava viajando nessa época, era muito Não pouco, estava, né? foi super difícil, eu precisei de uma carta do governo Aham, de lá, que patrocina o festival, sim. permitindo a minha viagem, assim. Caramba, Então, nossa. era a E, época que era difícil ainda fazer o teste, uhum, e precisava do teste. sim. Nossa, e você foi e ficou lá um tempo. E aí eu fiquei lá um tempo, e a gente todos, né, trabalhando de máscara, distanciamento. E aí a gente, junto com esses desenvolvedores, a gente desenvolveu do zero uma plataforma para o festival acontecer online. Uhum, O que é uma grande loucura, assim, né, a gente não pegou um white label nem nada, assim, a gente uhum, programou cada gesto e movimentação para as pessoas viverem a experiência do festival com o máximo de, humanidade possível, uhum, emoção, né, realmente não ser mais um daqueles festivais que migraram para o online e é só um uhum. monte de palestra que é que nem você assistir o Exato. YouTube, Vai assim. no link aí. Exato, então tinha muita interação, a gente criou experiências, inclusive, para as pessoas fazerem nas próprias casas, Uhum, tipo, em horários diferentes, para uhum, que não fosse algo que ela precisa. Eu criei, inclusive, junto com o Lexis, que é um, um artista musical e DJ. A gente também criou sound walks, que eram caminhadas guiadas para você sair da frente do computador e fazer uma caminhada sozinha pelo seu bairro e voltar, e depois a gente se encontrava junto. Então o festival tinha milhares de tipos uhum, de interação. E lá também, enfim, daí isso significa que eu tive que ir pra Romênia, passar uma temporada lá, e depois eu virei parte do time deles, e durante 3 anos eu ia passar uma temporada na Romênia pra criar o festival junto com eles. Então 2020 uhum. e 2021 foi online, e aí 2022 já voltou e foi presencial. Como foi pensar no festival presencial depois de duas edições online? Foi muito legal. Uhum, Muito legal, porque, enfim, acho que todos os novos desafios, um novo contexto, é sempre a coisa mais excitante pra mim, assim, né. uhum, Então não tem como eu criar uma experiência sem olhar o contexto. Então foi inclusive o ano que pela primeira vez o festival acontecia em diferentes partes da cidade, que uhum, foi o festival que daí eu criei uhum. a Não é, uma das coisas foi a caminhada. sim, sim, aham. Ah, que bacana, que É. bacana. E essa, eu acredito que nessa sua jornada a gente gosta muito de trazer aqui
em um dos capítulos do programa, o case, né? Estamos olhando esse seu momento, acredito que esse com certeza foi um case que ficou e que marcou a história desse festival. Sim, e lá, acho que no festival, meu papel era muito trabalhar com os artistas para criar o formato do conteúdo com eles. Então, exemplo, a gente precisa ter. Precisa não. A gente está fazendo num novo espaço. Então, seria muito interessante a gente fazer um tour para as pessoas conhecerem esse novo espaço do festival. Porque esse festival tem essa coisa de todo mundo fazer tudo junto. E, ao mesmo tempo, tem vários artistas musicais que a gente quer trazer para darem shows. Por que a gente não faz um show que é um house tour? Que é um show, que é um cortejo que já faz o tour por todos os espaços, assim, sabe? Então, é uma constante provocação em diferentes formatos, sabe? Se a gente quer trazer um conteúdo, nem sempre o melhor jeito de experienciar um conteúdo é uma palestra. Quais são os outros jeitos, né? Então, a gente trouxe o Daniel Jones, que é o editor da coluna Modern Love do New York Times. A gente pode ouvir o Daniel Jones dando uma palestra, mas a gente também pode criar uma experiência com ele a partir da coluna dele e aí com ele, por exemplo, a gente criou essa experiência que foi o Unfinished Love Stories, que era para as pessoas mandarem histórias de amor não terminadas. E depois a gente selecionou algumas histórias de amor e chamou atores para representar essas histórias lá, junto com o Daniel Jones. Enfim, então, tô jogando aqui um monte de coisa, porque senão, se deixar, eu vou entrando em muitos detalhes. Mas acho que o grande lance lá no Unfinished era isso, era fazer a curadoria de artistas e convidados, né? Que eu gosto até de chamar de personagens, pessoas que ajudam a contar a história de alguma coisa, né? Então, o tema e o Unfinished cada ano tinha um tema diferente. Um ano era confiança, outro ano era tempo. Então, como que, junto com aquele artista, eu trago, né, a expertise dele, a vocação dele, conectada nesse tema, em qual formato, assim, sabe? Sim. Então, não sei se tá ficando claro ou muito subjetivo. Não, eu acho isso maravilhoso e esse é um tema que eu acho interessante na sua jornada, porque é uma criatividade num nível sobre-humano, creio eu. Porque tem um deadline, que existia um deadline, né? Por sorte tem um deadline. E como é que você tinha que lidar com essa gigantesca quantidade de criatividade, assim, pra gerar, putz, beleza, isso aqui tem que ser, tem esse painel aqui, vamos fazer desse jeito, porque não é só, não pode ser automático nunca, mas na situação que você tá, é muito ainda nunca mesmo, tipo, como é que era isso pra pensar em, beleza, isso aqui, isso aqui tá criativo o suficiente, tá, e próximo, porque pra mim é gigante, né? Um festival muito grande. E tem essa questão de como entender que tá criativo o suficiente, ir pro próximo e bater as ideias. Como é que foi esse processo, assim? É sempre uma grande aventura. Essa do criar e fazer e acontecer, né? Então eu digo, por sorte existem as datas limites ali, né? Pra gente realmente parar e entregar e não ficar pra sempre também no refino, assim. E acho que tem uma coisa que do jeito que eu olho, é menos sobre, putz, isso aqui tá criativo o suficiente e mais sobre, isso aqui tá conectado o suficiente, né? Assim, então, tipo, isso aqui tá conectado com a intenção. Então, tipo, quando eu tô criando uma experiência, tem muito essa jornada de, primeiro eu entendo qual que é a intenção daquilo que precisa fazer na sua profundidade, na essência. Quais são as sensações que eu quero evocar para essa intenção acontecer? E aí depois quais os rituais que eu crio para isso aqui acontecer, né? E aí o formato vem depois, assim. Então acho que são e porque o que acontece também no meu trabalho? A gente vai tendo vários fluxos de ideia e quando a gente está criando alguma coisa que a gente quer afetar o outro, né? Que a gente quer impactar, que a gente quer conectar,
a gente tem uma tendência a querer adicionar coisa. A gente tem muito medo de ser insuficiente. Então, tipo, eu vou fazer um casamento, cara, precisa ter muita flor. Vou fazer um show, precisa ter muito fogos de artifício, laser, shows de drone. A gente adiciona coisas com medo de não engajar o outro, de não afetar. E aí o meu trabalho, e eu também várias vezes caio nessa falácia de achar que eu tenho que colocar um monte de coisa pra parecer especial, pra não parecer pobrinho, né? E o meu trabalho é esse exercício de ficar tirando coisa. Tipo, qual que é o mínimo de coisa que eu preciso fazer pra afetar a pessoa naquele significado específico, assim. Porque senão a gente vai criando um monte de coisa que acaba distraindo a pessoa da conexão com a coisa em si, assim, do que a gente quer fazer. Então, o meu exercício é entender, tipo assim, ficar tirando, até chegar na essência, assim. Muito por essa crença que, tipo assim, a essência é a máxima potência da coisa, assim. Então, por exemplo, eu faço experiências, um bocado de experiência corporativa também, do mundo da cultura. Em todas as experiências que eu faço de encontro de pessoas, eu faço um crachá para essas pessoas. Aí você vai falar para mim, Isabela, óbvio, muito básico, um crachá para as pessoas saberem o nome. Nem sempre é muito básico. Nem todo mundo olha com intencionalidade pensando que, cara, o primeiro passo para me conectar com você, muitas vezes, é sabendo o seu nome. Então, se esse objeto ele é tão importante, eu perco muito tempo pensando em como eu vou fazer esse crachá. Sim. Você fala assim, não, mas você tá perdendo tempo, né? Ganhando tempo fazendo esse crachá. Então, o que mais precisa ter nesse crachá para eu criar uma conexão com a outra pessoa, né? Então, teve uma experiência que eu fiz para uma empresa, e era uma experiência de cultura, que eles falaram para mim assim, cara, a gente precisa trazer mais admiração entre as pessoas. Esse time não tá se admirando, se valorizando. E aí, o que eu fiz? Antes do encontro, eu criei tipo um amigo secreto entre eles, assim. Cada um recebeu uma mensagem que tinha que escrever o que fazia de uma outra pessoa admirável. Capturei tudo isso. E isso, assim, é uma experiência para 50 pessoas, assim, tá? É tipo, já fiz disso para 90. Às vezes é um trabalho muito doido de ter que, nessa minúcia de detalhe, assim. Aí eu peguei, no crachá da pessoa, tinha o nome dela e uma frase do que fazia ela admirável. Então, você tava ali durante aquele dia inteiro, honrando e carregando no peito também a responsabilidade de ser admirável por alguma coisa, assim. Então, acho que esse é um exemplo, assim, de um... Olhando por outro prisma também, eu acredito, né? Exato, e olhando por outro prisma também. Então, acho que tem várias camadas e jeitos de olhar para isso. Mas acho que o meu trabalho tem muito isso, assim, do simples. Que no fim é muito... O simples não é necessariamente fácil, né? Ele só não é complexo, mas ele demanda tempo para você chegar no simples, na essência. O simples é o ato mais refinado, né? Exatamente. Então, mais do que ficar criando várias coisas, eu vou ficar muito tempo pensando nesse crachá, por exemplo, sabe? Sim. E isso é muito, eu acho que tem um grau também muito de entender a humanidade, assim, das coisas, né? Olhar para o ser humano. É algo que está presente no seu trabalho, assim, olhar para as pessoas. Não sei se você faz psicanálise, mas eu sinto que tem até um grau disso, assim, também, sabe? Sim, sim. E é engraçado, porque muita gente me pergunta isso e, infelizmente, quebrando as expectativas, não sou uma estudante de psicanálise. Mas eu me considero muito artista, assim, no sentido de que eu tô muito conectada com as minhas emoções, com as minhas dores, com a minha vivência, e olho muito para elas e por conta disso eu tendo a olhar para as pessoas, assim, também. Então acho que tem muita aposta no meu trabalho também, assim, a partir do que eu vejo, do que eu percebo, Do que você do sente, que eu né? sinto, assim. Então acho que é esse constante movimento de me deixar mesmo permeável para as coisas e agir em cima delas, assim, né? Então, no meu trabalho, eu procuro trazer muita humanidade, procuro trazer
poesia, procuro trazer presença para que a gente consiga. Um olhar presente, né? E para que a conexão consiga existir, né? Eu não consigo me conectar com nada se eu não tô presente, se eu não tô ali. Em geral, minhas experiências, elas querem provocar participação e ação, né? Eu tendo a não criar experiências que são passivas. Eu sempre procuro trazer as pessoas para essa ação, para ir de encontro a algo, para se abrir para perceber também, assim. Sim. Então, isso faz com que eu também tenha que constantemente me colocar vulnerável, assim, constantemente ir viver experiências, me expor a novas experiências. Você fez uma experiência de teatro há pouco tempo atrás, não fez? Fui fazer um curso de ator vivo. Sim. No ano anterior, fui fazer um workshop da Marina Abramovic, que eu fiquei 5 dias sem comer, sem falar. Então, acho que tem essa... Totalmente esse universo da performance, né? Que eu acho que cada vez mais eu tenho desejo também de emprestar coisas das artes cênicas também. Galera da Bauhaus, né? Essa pegada, né? Que é muito, muito interessante, né? Sim. Eu tava estudando isso há pouco tempo atrás na minha pós, assim, e eu acho um movimento muito legal do criar por criar e buscar formas, né? Eu acho que foi um movimento que teve muito essa pegada, né? Isso é muito interessante. E agora a gente está num novo momento, você está num novo momento, um momento beleza, né? Me conta um pouco mais sobre isso. Bom, então toda essa jornada que eu tava contando até agora, até que fiquei também, enquanto eu tava na Romênia, muito tempo nômade, e aí depois agora voltei pro Brasil e tô com um estúdio de design de experiências, que se chama Beleza. E é justamente isso que a gente tava falando, né? Então, beleza dessa poética mesmo, de... Muita gente fala que, nossa, o que você faz é também esse movimento de trazer beleza, mas também dessa conversa. Beleza? Beleza. Né? Então, convocar as pessoas para conversas, para encontros, é muito que eu acabo fazendo, assim. Então, hoje eu tô baseada em São Paulo, ainda vivo fazendo trabalhos onde quer que eu seja convocada. Muitos projetos de cultura para as organizações, e com um grande desejo de criar novos formatos cada vez mais, né? Que nem eu falei, assim, eu prefiro que... Para mim, eu tô muito mais interessada em ouvir que um presidente de uma organização, uma pessoa se leva, me fale assim, cara, preciso criar uma experiência que evoque admiração nas pessoas, do que me falar assim, eu preciso fazer um jantar, um festival, uma festa, um offsite. Eu não escuto nada disso, eu escuto a intenção, e aí, a partir disso, a gente cria... O porquê, né? Cria esse universo para que aquilo possa acontecer, assim, para que essa intenção possa se concretizar, assim. Então, tô muito nesse interesse mesmo de seguir criando novos formatos e jeitos da gente se conectar com os significados das coisas e sair desse automático, né? Assim, fazer trabalhos que não são padronizados, automatizados e, por conta disso, que não são triviais também. Nesse momento da sua história, você está criando vários projetos incríveis. Um que eu vi um pouquinho pela rede social, eu queria saber mais, foi com o Instituto Clarice, né? Me conta desse projeto. Cara, foi um projeto muito legal que a gente fez em dezembro de 2025. Que, bom, o Instituto Clarice é um instituto que pesquisa mulheres e poder. Elas estavam lançando a primeira pesquisa, que era o Imaginário de Poder das Mulheres Brasileiras, e me chamaram para fazer a experiência de lançamento dessa pesquisa. E é isso, muitas vezes uma pesquisa, o jeito que você lança ela, existe um formato que você pega um auditório muito massa, faz uma apresentação visual impecável, com todos os dados, quali, quant, tudo. Convida pessoas intencionalmente, estratégicas, e depois, né, apresenta, e depois disso você envia um report, um PDF para essas pessoas. Só que nesse caso, a gente estava falando sobre uma pesquisa de mulheres e poder. E dos poderes que a mulher tem para além do racional e do intelectual, assim, dessa intuição, dessa conexão com o corpo, com a presença.
E a gente falou muito disso, essas mulheres precisam, não é no racional que elas vão entender os dados da pesquisa, é no corpo, vão sentir o poder no corpo. E aí, com isso, a gente rompeu todas as lógicas, subverteu todos os formatos de lançamento de uma pesquisa. A gente selecionou 90 mulheres e levou elas para o Cultura Artística, que é um teatro que foi reaberto há pouco tempo, que foi idealizado por uma mulher, numa década em que mulheres não conseguiam Sim. idealizar coisas. E a gente colocou essas 90 mulheres no palco. Então não tinha uma diferenciação entre alguém estar no palco apresentando para alguém, tá todo mundo no mesmo lugar. E teve esse movimento de todas essas mulheres assumirem esse palco junto. E ao longo da noite, eu evoquei gestos simbólicos de achados da pesquisa em coisas que essas mulheres precisavam fazer. Então tinha um gesto da pesquisa que era sobre desconstruir. Então, essas mulheres juntas comeram com as mãos. Tinha um outro gesto que era sobre conquistar. E aí essas mulheres deram uma gargalhada juntas, porque, enfim. Daí eu posso entrar também em muitos detalhes da pesquisa, que falava que realmente, né, gargalhar é essa coisa que foi sempre mal vista para as mulheres. Mulher não Podada. pode. Podada, exato. E gargalhar é se conectar com o seu prazer, com o seu gozo, com a sua vida, assim. Então, teve esse momento que essas 90 mulheres gargalharam nesse palco. Enfim, então a gente foi convocando elas para diversas ações. E uma das coisas mais legais que aconteceram nessa pesquisa foi que, quando eu estava conversando com a Mari e com a Bia, que são as idealizadoras do Instituto Clarice, elas me falaram assim: cara, pra gente também tá sendo um processo super interessante fazer essa pesquisa, que a gente tá sentindo que esses dados que a gente tá colhendo dessas pesquisas são como um oráculo, que abrem mundos e portas, e menos como um dado que termina ali, que tem como fim o próprio dado, assim, sabe? E aí, quando elas falaram isso, aquilo ficou na minha cabeça dias e dias, e eu falei: eu preciso transformar essa pesquisa num oráculo. Então a gente fez, eu até trouxe aí, depois se você quiser ver. Tem? Vamos dar uma olhadinha, então? Vamos. Perfeito. Então a gente criou esse oráculo, junto com um Nossa, que time incrível. maravilhoso, Ju Custódio, Audrey Tiger, Luísa Navarro. E aí, então basicamente é isso, assim, você tem 2 baralhos, então eu tive que criar toda também a lógica desse oráculo, assim, para ser um objeto relacionável. E a pesquisa seguir vivendo na vida dessas pessoas presente, né? Porque normalmente quando você acessa um report de uma pesquisa, você tá lá, você se conecta com aqueles dados, você fica com a informação. Mas de um jeito mais passivo, né? E de um jeito, o oráculo ele vai abrindo mundos e percepções, E ele vai e ficar na diferente casa das entendimento. pessoas e vai Exatamente. marcar, né, a jornada, né? E é um objeto gerador de conversa. Você pode ter ele na sua casa e você vai trazendo, nessas conversas com as pessoas, essas descobertas. Você vai ouvindo outras perspectivas, né, também, a partir disso. Deixa de ser o eventual e vira um ritual, seria isso? Exatamente. Você marcou essa frase que eu falei, né, que acho que é muito também do desejo, enfim, depois se você Com isso é certeza, eu muito vou. lindo, gente. Depois você olha mais aqui, mas acho que tem isso, assim, né, muitas vezes teve também uma grande empresa que me chamou para fazer um evento, que era um off-site das 100 principais lideranças da organização. E a gente trouxe tanto significado para aquele off-site, que inclusive a gente deixou de chamar de off-site, a gente criou um nome. Qual que é o universo que você vai convidar aquelas pessoas para entrar, né? Você tá lá na agenda da pessoa, off-site da empresa. Com que energia e animação eu vou para esse lugar? Vamos falar sério. Então, criou-se um logo para isso, um nome, rituais para aquilo. E foi tão simbólico, tão conectado com a cultura e tão intencional, que aquele evento deixou de ser eventual e passou a ser ritual. Então, agora
esse acontecimento se repete todo início de ano, que enfim era um offsite que tinha esse desejo de conectar o time, mas da liderança apontar qual era o caminho para aquele ano. Então Uhum. agora isso acontece todo ano, esse ritual. Nossa, que bacana, É. que bacana. Eu acho que eu até disse essa frase aqui, que é uma frase que, né, antes da nossa conversa aqui, gente, a gente faz uma pré-conversa, né? E essa frase marcou muito, que é do evento virar um ritual, né? É. Eventual virar um ritual. E eu acho que tem vários, te conhecendo aqui, estando contigo nesse programa, eu vejo várias coisas que marcam o seu DNA criativo, que é o movimento, que é olhar essa humanidade, que é de marcar as pessoas, né? Essa é a minha leitura para contigo. Mas se fosse para você responder essa pergunta, o que você acredita que é o seu DNA criativo que faz você ser essa pessoa criativa e ter essas entregas tão incríveis? Cara, eu acho que você é um bom leitor. É. Eu acho que você é um bom leitor, sem dúvida, essa coisa do movimento, da humanidade, da poesia, da Uhum. própria beleza, Hum. né, do Olha que legal, a poesia você falou desde o seu pai, né? é verdade, E se encontra no seu trabalho é, hoje. é totalmente verdade. Então e essa coisa do próprio ritual, né, que está conectado com tanto de intencionalidade. Então, acho que é uma atenção muito grande mesmo de entender que tudo pode afetar de algum jeito, assim. Então ter Uhum. um apreço pelas coisas que muita gente que trabalha comigo tem a tendência de olhar e falar assim: "Ah, nossa, mas você tá exagerando". Tipo assim, você tá ligando realmente pro copo que vai estar no atrás do Uhum. sim, assim, sabe. Então, tipo, é entender realmente que cada detalhe importa, mas acho que no meu DNA tá muito esse lugar dos encontros, né, eu até às vezes me identifico como essa artista dos encontros. Hum. Acho que é isso. Ah, amei, amei. Bela, obrigado pela sua presença nesse podcast, né? Foi incrível o nosso papo, eu Hum. adorei. Eu acho que a ideia desse projeto é justamente isso, a gente entender a história e o caminho de cada pessoa e sair inspirado com cada história que é contada aqui nesse programa. E para você que estava ouvindo aí o nosso episódio, gostaria de agradecer sua presença. Vou fazer aqui a propagandinha aqui rapidinho. Segue a gente nas redes sociais, curte, compartilha, manda pra galera que esse é um projeto muito especial e que acredito que vai ajudar muitas outras pessoas que querem desenvolver projetos criativos pelo mundo aí, tá bom? Agradeço você que nos assistiu e até o próximo episódio. Tchau, tchau!